Nesse dia que nós estamos passando agora, né, desse caos todo, que está sendo um caos global, né? Uma inconstância, uma insegurança, um medo. E quando nós olhamos pela ótica bíblica, né? E quando nós olhamos, né, crendo que há um Deus que está no controle e na direção de todas as coisas, nós vemos que está acontecendo algo lindo. Lindo, 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 lindo. Nós vamos o mundo inteiro, né, buscando a face de Deus. Cada um da sua forma, na sua crença, né, da sua maneira de pensar, de professar a sua fé. Mas nós vemos uma busca intensa da presença de Deus. É vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. Sabe, eu acho que nunca foi pregado tanto, né? Disseminado tanto, vamos dizer assim, nas redes sociais, a questão da volta de Jesus, né? Dos sinais dos tempos. Nós vemos pessoas interessadas em questão da escatologia, de Apocalipse, as pessoas perguntando, vem chegando a mensagem para mim mesmo ontem. Eu lembro de uma irmãzinha que ela está em casa lá, que ela não pode sair por causa do estado de saúde dela, tudo, já não estava vindo na igreja, e ela me manda mensagem tremendo, preocupada, quase chorando, angustiada, porque ela recebeu um vídeo que agora o que estava acontecendo agora é um cavalo vermelho de Apocalipse e não sei o que, e agora pastor, eu falei, calma irmã, deixa os cavalos correr, minha irmã, deixa os cavalos sair, abre as porteiras para os cavalos escapar. O que é importante é que nós estamos firmados na rocha, que é Cristo Jesus. E aconteça o que acontecer, um Deus está no controle, na direção de todas as coisas. Então nós vemos, né, um anseio das pessoas saber o porquê de buscar. Então nós vemos a nação, principalmente brasileira, é o que nós estamos vendo no nosso contexto aqui, as pessoas buscando a Deus, buscando ao Senhor. Durante essa semana agora, hoje principalmente que eu pude ver, né, tem um vídeo de um dos apóstolos muito conhecido aqui no Brasil, ele direcionando uma palavra direto para o presidente, e convocando, né, um jejum, para o presidente convocar um jejum na nação. Então nós vemos as pessoas buscando a face do Senhor. Então isso é lindo. Isso é lindo. E quando nós olhamos para as Escrituras, e nós vemos que quando Deus trazia o juízo sobre a nação de Israel, e permitia que situações adversas aconteciam, que o inimigo muitas vezes prevalecia contra a nação de Israel, o objetivo era para que eles se arrependessem do pecado. E eles buscassem a face do Senhor, voltassem os olhos deles a Deus, voltassem a buscar a face do Senhor, porque eles estavam se distanciando. A busca ao Senhor começou a se tornar uma rotina, né? Algo que muitas vezes acontece conosco, irmão. Nós colocamos no piloto automático, a gente vem aos nossos cultos, às nossas reuniões, frequentamos a nossa cela como se fosse algo automático. E aí sabe o que acontece? Paulo começa a entrar um espírito de religiosidade nas nossas vidas. Nós fazemos isso automático. Automático, e não temos mais aquela intimidade, aquela comunhão, e isso é um risco muito grande, da onde o pecado começa a entrar, a carne começa a falar mais alto, e aí é um perigo muito grande. Começava a acontecer isso diversas vezes na nação de Israel. Nos familiarizamos, né? Isso, nos familiarizamos com aquilo ali e tal. Então é tão gostoso aquela comunhão, aquela presença da gente estar tudo junto com os irmãos e tal, mas isso é importante, temos que ter, lógico que temos que ter, porque é nesse momento que o Senhor ordena a bênção dele sobre nós, mas o objetivo, que é adorar o Senhor, que está ali muitas vezes vai ficando em segundo plano, né? É o que o salmista fala, alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. E que alegria é essa, muitas vezes, que será que muitos de nós estamos sentindo essa alegria de estarmos na casa do Senhor? E qual que é a motivação que nos leva a ir à casa do Senhor, né? Então eu quero compartilhar com vocês uma passagem que Deus colocou no meu coração nessa tarde, e não era nem o Paulo não ia estar aqui nessa live, eu compartilhando com ele à tarde, ele também falando que Deus estava falando no coração dele. Eu falei, vamos junto, que vai ser uma live profética hoje, em nome de Jesus. Eu vou acompanhar aqui no celular, que é mais fácil de manusear aqui, e também NVI, né, uma linguagem bem gostosa de você estar entendendo. Então, Daniel capítulo 9, a partir do versículo 1 diz assim: Dário
filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, o que nós vemos aqui? Daniel, nós temos as passagens bem conhecidas de Daniel e os seus amigos, ele e uma boa parte da nação de Israel foram levados cativos ali para a Babilônia. E os mais inteligentes, mais sábios, eles foram usados para trabalhar. E Daniel e seus amigos trabalhavam servindo ao governo ali da Babilônia. Antigamente, quem estava governando ali eram os assírios. E os assírios perdem o seu poder, a Babilônia assume o domínio do mundo naquela época. Então eles levam o povo de Israel cativo, que já era uma palavra que o profeta Jeremias já tinha profetizado, desse tempo de cativeiro que iria vir sobre a nação de Israel. Então, nesse tempo aqui, Daniel ali servindo ao governo babilônico, firme ao Senhor, ele e os seus amigos. Então ele se lembra e ele compreende esse tempo das Escrituras em que o Senhor tinha trazido através de Jeremias esse tempo que iria durar 70 semanas. Aí no 3 diz assim: por isso me voltei para súplicas, jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Então, quando ele vai para as Escrituras, que ele vê que alguém profetizou que ia vir uma desolação sobre Jerusalém, que isso ia durar 70 semanas, aquilo queimou no coração de Daniel o desejo de buscar ao Senhor, se humilhar na presença do Senhor, buscar a face do Senhor, em oração, com súplicas, jejum e pano de saco e coberto de cinzas. Pano de saco e coberto de cinzas significava a humilhação, que estavam se humilhando ali naquela época. E é o que está acontecendo nesses dias de hoje. Nós nunca vimos tanto se proclamar jejum, oração, busca e humilhação aí na presença do Senhor. No 4 diz assim, orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor Deus, grande e temível, que mantém a sua aliança de temor com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo dessa terra. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, todas as terras pelas quais espalhastes por causa de nossa infidelidade para contigo. Então ele se coloca na presença do Senhor e ele reconhece ali naquele momento que toda aquela situação que a nação de Israel estava passando e que já tinha sido profetizada por Jeremias, já era porque o povo não estava dando ouvido à palavra do Senhor, não estava dando ouvido àquilo que os profetas estavam pregando, mas estavam se desviando da presença do Senhor, daquilo que os profetas estavam orientando, e aquela situação tinha vindo ali sobre a nação de Israel, porque era um juízo que Deus estava trazendo ali sobre eles, para que eles voltassem à presença do Senhor. Então Daniel se ajoelha ali, busca ao Senhor, e se humilhando e clamando, e ele fala: Senhor, perdoa os pecados da nossa nação, perdoa os meus pecados, perdoa o pecado da nossa nação. Nós não demos ouvidos aos nossos profetas, nós não demos ouvidos, Senhor, aos homens que o Senhor levantou para anunciar a tua palavra, por isso que nós estamos passando tudo isso daqui que nós estamos passando. Aí ele diz assim: ó Senhor, no 8, nós e nossos reis, nossos líderes e nós antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebelde. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às suas leis, e nos dos teus servos, os profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei, e se desviou
recusando a te servir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como foi feito a Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de todas nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e ainda assim nós não o temos ouvido. Ó Senhor nosso Deus, que tirastes o teu povo do Egito, que com mão poderosa e fizestes para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados, as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém do seu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações, as súplicas do teu servo, por amor a ti, Senhor, olhe com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Então nós vemos aqui um clamor de quebrantamento, um clamor de súplica, um clamor de misericórdia, um clamor de humilhação, né, de Daniel pela nação, pelo povo de Israel. E é isso que nós temos que fazer nesses dias, irmãos. Quando nos vem uma assolação como essa, como nos vem uma situação como essa, os nossos olhos têm que voltar ao Senhor. Aí você fala assim: nossa, que Deus mau, que Deus terrível, que Deus maligno. Não, eu vejo nisso tudo um Deus de amor. Ao invés de ele nos aquilar, nos destruir, Ele permite que uma situação dessa venha para que nós voltemos à presença dEle, à presença do Deus de amor. Então eu vejo uma misericórdia, eu vejo uma graça, eu vejo um amor de um Deus ser derramado sobre as vidas e nos chamando, nos atraindo novamente para os seus braços de amor. E Daniel entendeu isso. E nós precisamos entender, como igreja, que é hora de nós voltarmos aos olhos ao Senhor, de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, não pelos nossos, mas pelos pecados da nossa nação, né? E voltarmos à face do Senhor, irmãos. E como igreja nos levantarmos, e profetizarmos e clamarmos ao Senhor. E se nós continuarmos essa leitura, logo em seguida, a partir do versículo 20, sabe o que acontece? O Senhor diz aí: enquanto eu estava falando, diz aí a Daniel, e orando, confessando o meu pecado, o pecado de Israel, do meu povo, e fazendo o meu pedido ao meu Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, que é o anjo, né? O homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde e me instruiu e me disse. Naquele momento de arrependimento, naquele momento de quebrantamento, naquele momento de reconhecimento de pecados, naquele momento de buscar a face e voltar para a face do Senhor, de reconhecer a situação que realmente estava e aquilo que precisava ser mudado. Sabe o que aconteceu? Nós vemos aí então o Senhor imediatamente ouvindo a oração de Daniel, né? E aí enviando o anjo em uma resposta de alinhamento de tudo aquilo que haveria de acontecer na nação de Israel. Nós temos que voltar os nossos olhos ao Senhor, irmãos.
É tempo de nós alinharmos a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, alinharmos a nossa igreja à vontade do Senhor. E quando a igreja fizer isso, a nação será abençoada. O Senhor, Ele enviará socorro às nossas vidas. Amém. Dos altos céus Ele enviará os anjos dele para que nos guarde, e nós iremos ver o livramento e a graça do Senhor. E antes de passar aqui para o Paulo, eu quero só ler uma frase que eu recebi hoje, e isso mexeu muito comigo, de A.W. Tozer, né, que foi um pastor, né, americano, pastor conferencista, né, escreveu vários livros, e autor de vários livros, e ele diz assim, né, uma frase que ele disse: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Amém. O mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. O Senhor chama a mim e chama você para sermos uma igreja corajosa. Amém. No meio de um mundo assustado nesses dias. Numa igreja que leva a palavra do Senhor, uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, uma palavra de encorajamento. É isso, é essa igreja. Amém. Que o Senhor chama eu e você para sermos essa igreja em nome de Jesus. Então é tempo de nos despertarmos, é tempo de buscarmos a face do Senhor, é tempo de vivermos o evangelho genuíno nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Complementando o que o senhor estava falando, você vê que Daniel, ele discerniu o tempo. Sim. Ele viu que Jeremias havia profetizado 70 anos. Eles iriam sofrer no Império Babilônico. E os 70 anos havia se findado. E ele despertou em oração e súplicas. E que num tempo como esse, nós como igreja, nós como família, nós possamos olhar para um tempo como esse e não se apavorar, e não temer, mas pela fé despertar em oração. Pela fé despertar assim para nos revelar homens de dor, mas homens que andavam pela fé, homens que eram guiados pela fé. Esses homens ouviam do Senhor, liam as Escrituras. Daniel, é claro, ele olhou as Escrituras, viu que Jeremias escreveu e falou: Jeremias profetizou 70 anos e os 70 anos estão cumpridos. Agora chegou a hora de nós nos dedicarmos em oração e súplicas diante do Senhor. Então, que nesse tempo muitas vezes nós tememos, né? Nós tememos ao invés de nós nos posicionarmos, nós tememos. Nós tememos a nossa saúde, nós tememos a saúde dos nossos entes, dos nossos familiares, mas que também seja um tempo de zelo pela nossa família, seja um tempo de zelo pela nossa saúde, mas seja um tempo de a gente ouvir o Senhor e entender o que Ele tem para nós, entender o que Ele tem de ensinar para a igreja. Que num tempo como esse, entender o que o Senhor tem para ensinar à igreja. Porque a palavra diz que o Senhor é imutável, que Ele não muda. Então, se Ele não muda, Ele não perdeu o controle, Ele não mudou o plano de Deus agora não é eliminado. O plano de Deus é como Ele ensinava no Velho Testamento. E em Cristo, como Ele nos ensinou, é nesse tempo, o tempo da igreja, Ele nos ensina algo durante esse tempo. Eu creio que todas as coisas que nós estamos vivendo é para o nosso ensino. Todas as coisas que nós estamos vivendo na nossa vida é para o nosso ensino. Em um tempo como esse, um tempo singular, que nós nunca vivemos. Nesse tempo que eu me converti, nunca vi nada parecido com isso. Né? A gente já viu guerras, rumores de guerras, mas nada parecido com uma paralisação dessa mundial, global. Ninguém sai, todo mundo parou com medo disso. Mas o que o Senhor quer nos ensinar com isso? O que o Senhor quer nos despertar com isso? E talvez seja isso que nós precisamos despertar. Uma coisa que o Senhor leu que Ele pediu perdão pelos seus pecados e pelos pecados da nação. Então que nós possamos nos despertar em oração, orar pelos meus pecados e orar pelos pecados dos meus irmãos. Orar homens, né, os homens da casa, orar pelos seus pecados, orar pelos pecados dos seus filhos, orar pelos pecados da sua esposa. Pedir ao Senhor que venha nos derramar, venha trazer misericórdia sobre nós, misericórdia sobre a nossa nação, porque eu creio que tudo que o Senhor queria era trazer o coração do povo de Israel de volta para Ele. E agora nós entendemos que em Cristo nós somos esse povo. Nós somos da geração eleita, nação santa, nós somos esse povo escolhido de Deus. E talvez o Senhor, talvez não, com certeza, o Senhor quer nos trazer de volta para Ele.
O Senhor quer nos posicionar como igreja. Como essa frase que o Senhor leu, nós precisamos ser uma igreja corajosa, e não só corajosa de falar, se tiver que morrer, eu morri. Não, mas uma igreja que é baseada na fé. Uma igreja que tem as suas bases firmadas na fé. Uma igreja que tem a âncora, que o navio está navegando e joga a âncora, mas não seja a âncora, jogou essa âncora e a âncora não serve para salvar o navio de bater contra a água. A âncora serve para poder apoiar o navio sobre uma rocha, sobre um lugar ali sólido, e para que esse navio pare e para que ele tenha um tempo ali, para que as coisas que estão à volta cessem, para que as tempestades parem, para que ele possa voltar a caminhar. Então, que nós possamos entender que esse é um tempo de nós colocarmos a nossa fé em prática. Uma coisa nós falamos em casa, que num tempo como esse nós vemos a incredulidade do povo. Nós testemunhamos a incredulidade de muitos irmãos, a incredulidade da igreja, a incredulidade em muitas vezes achar que é um tempo que tudo se perdeu, nós perdemos o controle, o Senhor perdeu o controle, e muitas vezes nós confessamos com a nossa boca, não, o Senhor, nós confiamos no Senhor, o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso pastor, mas no nosso coração nós andamos ansiosos. Muitas vezes no nosso coração nós andamos ansiosos, tementes que possa vir acontecer algo mal com a igreja, algo mal com as pessoas, algo mal com os nossos familiares, mas que nós possamos nos mover em fé. Nós possamos nos mover para aquilo que nós ouvimos de Deus. Porque esse homem, Daniel, que o Senhor citou, ele ouviu do Senhor. Ele ouviu. E ele ouvindo, ele leu, vou reformular, ele leu. Ele lendo, ele orou. E ele orando, ele ouviu o anjo do Senhor, trazendo a direção para Deus para aquele tempo dele. Então, que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Quantos de nós faz tempo que não ouve a voz do Senhor? Muitos de nossos irmãos nunca ouviram a voz do Senhor. Nunca ouviram a única voz do Senhor que eles ouvem. Muitos de nós ouvimos, até eu, muitas vezes, nós ouvimos o culto, a gente ouve a palavra. E é isso. Essa é a minha vida com Deus. Ouvir a palavra no culto e seguir para minha casa. Não tem aquela intimidade, aquela particularidade com Deus. E quando você olha a palavra de Deus, as escrituras que não foram deixadas, e você ora as escrituras, com certeza você vai ouvir a palavra de Deus. Com certeza você vai ouvir a voz de Deus. Entender o que o Senhor tem para nos ensinar num tempo como esse. Para que nós possamos crescer em fé. Né? Quando muita gente vem citando, e a gente numa escola dominical a gente citou, na mesa a gente citou, sobre aquela passagem que Jesus está no barco e Jesus repreende os caras sobre o quê? Sobre, vocês estão com medo de morrer? Não, se Jesus repreende homens de pequena fé. Só. Aí, voltou? Aí, uma que a gente vê também, Paulo, você falando, e eu estou lembrando aqui, que nós estamos, voltou? Nós estamos agora num tempo de reclusão, né? 2 tipos de reclusão que nós estamos. Nós estamos no tempo de reclusão familiar, reclusão, não é isso, pode dizer? Nas nossas casas. É um tempo agora de reclusão interior, de você se olhar para dentro de si e fazer uma análise. Quando nós falamos aqui de igreja, né, que nem o Paulo fala assim, o Paulo está falando então que é hora da nossa igreja voltar ao Senhor, então a igreja evangélica. Não, ele está falando da igreja do Senhor. Sim. A igreja do Senhor na face da terra, e é você. Sim. É a mim, é a ele. Sim. Somos nós, né, como indivíduo da terra. Então, nesse momento, é o momento da igreja, como nós nos olharmos para dentro de nós, um tempo de avaliação, né, das nossas vidas, do nosso caráter, da nossa intimidade com Deus. E qual que vai ser a nossa base, o nosso norte? As Escrituras. Ela vai nos orientar e nos mostrar e nos revelar através das Escrituras como que nós estamos nos portando diante de Deus. E ao mesmo tempo, em 2 reclusões que nós estamos, familiar e a reclusão íntima com o Senhor, ao mesmo tempo, nós não podemos parar, vamos dizer, nós temos que avançar. A igreja avança. A igreja avança espiritualmente. Nós estamos avançando em oração, avançando em busca, avançando em súplica. Então, a hora que tudo para, é a hora da igreja avançar. A igreja avança. Nós estamos em quarentena. Deus não está em quarentena. O Espírito Santo de Jesus não está em quarentena. Né? Nós continuamos avançando no propósito, naquilo, na onde Ele quer nos colocar e na onde Ele quer nos levar. O nosso Pai, Deus que nós servimos e Pai, Ele é proativo. Amém. Ele está em missão. Sim, né? Sim, ele nunca, desde a criação, desde a queda do homem, ele profetizou a mulher. Mulher, você dará à luz a um filho e ele é a cabeça da serpente. Desde esse tempo, o Senhor está em missão.
O Senhor não descansa, o Senhor não para, né? Então a gente pensa assim, agora o Senhor está parado lá descansando e vendo o que está acontecendo aqui na terra. O Senhor está em missão. E essa missão sempre foi, desde a queda, quando o Senhor ele faz essa promessa, fala assim, o filho dessa mulher pisará a cabeça da serpente. Desde então, ele é proativo. Ele sempre está juntando para si um povo. Ele está preparando uma nação, né? Ele começou preparando através de Abraão. Depois de Abraão, ele preparou uma nação. Depois dessa nação, ele enviou o Salvador. E através desse Salvador, o desejo dele é salvar o mundo. Né? Então, nós temos que entender isso, que o Senhor está em uma missão. Né? A igreja não pode, a gente tem que obedecer às autoridades, mas quando nós olhamos para os Escrituras, nós olhamos para o Senhor está em missão. Né? A igreja não pode estar em quarentena. Nós não podemos. E ele também não abandonou a igreja. Exatamente. E ele não está em quarentena. O Senhor é proativo, ele está em missão. E a igreja se manifesta a sua missão como? Pela fé. Queria só abrir um texto, Hebreus, capítulo 11, vai falar dos homens da fé. A partir do verso 33 vai dizer assim, os quais pela fé conquistaram, Hebreus 11, 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram os cumprimentos das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e se recusaram a ser libertados. Uma ressurreição superior. Então a palavra vai dizer que aos quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento das promessas. Fecharam as bocas dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Então, aqui só traz duas referências sobre o próprio Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram amigos de Daniel. Daniel escapou da cova dos leões, e a palavra vai dizer que pela fé eles fecharam as bocas dos leões. A palavra vai dizer que nesse mesmo livro de Daniel vai narrar a história dos amigos dele, que pela fé eles venceram ali, eles apagaram, eles escaparam do poder do fogo, eles fecharam a boca dos leões e apagaram o poder do fogo. Então que pela fé nós possamos entender que nós não iremos ver essas coisas terminarem. Foi pela fé, então, na igreja, a gente vai orar aqui agora, e isso vai ser exterminado? Não. Mas pela fé, nós iremos passar disso. Nós iremos vencer, e o Senhor vencerá essa batalha por nós. Os três moços da fornalha, eles entraram dentro da fornalha. Eles não foram livrados da fornalha. Eles entraram dentro da fornalha. Mas que eles conseguiram vencer o poder do fogo. Tremendo, né? Entendeu? Assim, pela fé nós não seremos livrados da fornalha, nós não seremos livrados da cova do leão, como Daniel não foi livrado da cova do leão, mas pela fé. Fechou a boca do leão. Tinha fogo, tinha leão, mas eles não tinham efeito nenhum. Não tinha efeito nenhum sobre o povo de Deus. Então a palavra vai dizer isso, a palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, se a igreja do Senhor está andando debaixo do propósito do Senhor, né, entendeu quem Jesus Cristo é, o Salvador da igreja, entendeu que não existe outro rumo, outro destino, não ser é o Salvador da igreja. Então, não tem outro se andarmos em fé. A fé, nós não andamos pela nossa vista, nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, nós andamos pela fé. É pela fé que nós vamos orar e o poder que está dominando e assolando esse vírus que está dominando e assolando e amedrontando a muitos, nós iremos orar e esse vírus ele será apagado, ele não terá poder sobre a igreja, ele não terá poder sobre os nossos. E se porventura vir acontecer algo com os nossos, pela fé nós acreditamos que no último dia, no dia do Senhor Jesus, amém, nós veremos eles novamente. Glória a Deus. Porque Paulo vai dizer que se a nossa esperança em Cristo é só para essa terra, nós somos de todos os homens o mais digno de lástima, o mais
digno de pena, porque a nossa esperança não está aqui, nossa esperança está na ressurreição e a vida eterna com Cristo, e isso está garantido para nós. Então, que nós possamos entender que nós temos um propósito aqui, nós vamos cumprir esse propósito. E se porventura esse mal recair sobre nós, fica tranquilo que na ressurreição dos mortos, onde está depositada a nossa esperança, nós nos veremos novamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Eu falei para você que isso é uma live aí profética, né? Deus está querendo trazer um novo tempo à igreja, irmãos. Um amadurecimento, Sim. né? Uma nova maneira de ver as coisas, né? Eu estava lembrando hoje, quando a gente trabalhava lá no sítio, na roça, a gente falou da roça, né? E a gente catava algodão, a gente colocava no fardo, assim. E aí chega um momento que você tinha que bater, assim, você erguia o fardo, você socava assim, batia. Né? Ou feijão, o café, que seja, você batia assim, aí socava, abaixava mais, para quê? Para que coubesse mais. Aí tinha espaço para poder colocar mais. Por que o Senhor dando esse chapalhão, está permitindo? Porque Ele quer derramar mais da graça dele. Amém. Ele quer derramar mais da presença, porque Ele está vendo que tem condições de vir mais, cabe mais. Então Ele permite que isso venha para que nós voltemos os nossos olhos para Ele e para que nós nos amadurecemos, né? Para que haja um amadurecimento no nosso coração, para que a gente venha para nossas igrejas aos domingos, nossas reuniões de oração, nossas células, nossos encontros, né? Não seja simplesmente um passeio, não seja simplesmente uma ida à igreja, que muitas vezes torna uma religiosidade. Eu fui lá, eu paguei a minha obrigação, mas não é isso. Mas é o momento de nós termos esse momento de intimidade, de buscar a face dele, de estarmos junto com ele, ser prazeroso estarmos junto com ele, nossa intimidade, nosso devocional, nossa leitura bíblica, ser prazeroso isso. Então é tempo de nós voltarmos os olhos para o Senhor. Não é tempo de nós, de repente, nos amedrontarmos e nos distanciarmos, deixar que o pavor, o medo toma conta do nosso coração. Mas é tempo de nós buscarmos e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse tempo? O que o Senhor tem para mim? Eu quero viver, eu quero ser igreja agora nesse tempo. E quero viver. Eu quero ser preso nesse momento agora, mas eu quero também ser lançado dessa fornalha. Eu quero também ser lançado dessa cova, porque eu sei que aí eu vou experimentar da graça, aí eu vou experimentar do poder do Senhor, e vou estar sendo um instrumento. Quando aqueles meninos saem da fornalha, gente, foi algo tremendo ali naquele lugar, né? Aquela nação pôde ver o livramento do Senhor, o nome do Senhor foi bendito até pela boca do rei. Quando Daniel sai ali daquela cova, né? O nome do Senhor foi bendito ali na boca do rei novamente, né? Então o decreto foi baixado que só adorasse ao Deus de Daniel, né? Somente ao nome. Nós somos lançados na cova, né? Ou somos lançados no fogo, né? É o momento do nome do Senhor ser exaltado. E muitas vezes nós reclamamos, nós questionamos, nós blasfemamos, nós reclamamos de tudo. E é um momento importante de nós experimentarmos da graça dele e fazer o nome dele ser conhecido, queridos. Então aproveita essa oportunidade desse tropé todo que está acontecendo na nossa nação. Esse é o nosso momento de nós avançarmos para cima e experimentarmos a graça dele e mostrar qual o propósito a qual nós somos chamados, né? Qual o propósito de nós sermos igreja aqui nessa terra. Então é esse momento agora. Então não deixa passar, mas mergulhe de cabeça em tudo isso, busca a presença do Senhor e fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse tempo? O que o Senhor quer de mim? Usa a minha vida, eu estou aqui, me perdoa os meus pecados, pecado da minha nação, e me usa. Eu quero ser um instrumento. Deus vai na sua casa, na sua família, no seu... Ele vai te usar, mas não perca a oportunidade que o Senhor está nos dando agora, de como igreja, de ser um instrumento nas mãos dele. Amém. Amém. Fala aí, Paulinho. Posso compartilhar, irmão? Um texto? Fala, meu filho. Vai dizer ainda em Hebreus 11 ainda, vai dizer assim, que pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. O mundo tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E outro texto que eu queria que vocês, que está em Bíblia aí no celular, ou está com a sua Bíblia aí, você vai abrir em Isaías 8.
lá nós lemos que Noé, pela fé, confiou naquilo que não via, motivado pelo santo temor. E Isaías 8, a partir do verso 12, vai dizer assim: não chamem, não, vou começar a partir do verso 11. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho deste povo. Ele disse: não chame conspiração tudo que o povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavoram. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. Amém. É Ele que vocês devem temer, e dele que vocês devem ter pavor. Eu creio que algo que nós está sendo restabelecido nesse tempo é a fé, mas o temor no Senhor. A palavra vai dizer que Noé fez ao construir uma arca, ele teve fé, ouviu a voz do Senhor, teve fé, passou sem a palavra vai dizer que ele foi cumprido de um santo temor. A palavra vai dizer que, em Isaías, vai dizer que não, alguns chamam isso que nós estamos vivendo de conspiração, outros temem, mas a palavra vai dizer, a partir do verso 13, que vocês devem ser santo. Amém. É Ele que vocês devem temer. Amém. É dele que vocês devem ter pavor. Então, que nesse tempo seja estabelecido o temor do Senhor. Porque muitos, no tempo que a gente estava vivendo, a gente perdeu o temor do Senhor. O temor pelo Senhor, o temor, ele é o Pai, ele é nosso Pai, ele é bondoso, ele é perdoador, ele é galardoador, ele é nosso Redentor, ele trouxe redenção a nós, mas ainda ele é o soberano sobre todas temor pelo Senhor. É a fé, nós vamos viver na fé. A palavra vai dizer que pela fé Noé fez isso, mas sobre ele veio um santo temor, a saber de quem era a obra que ele estava fazendo, para quem aquela obra traria salvação para ele e para a casa dele, e foi coberto de um santo temor e seguiu tudo que o Senhor dizia. Muitas vezes nós não conseguimos seguir tudo que o Senhor diz a nosso respeito, tudo que a palavra do Senhor diz, porque nós não somos cobertos de um santo temor. Muitas vezes nós não temos fé que o Senhor, nós temos fé que o Senhor existe, mas muitas vezes nós não temos fé sobre tudo que a palavra diz realmente vai se cumprir a respeito da igreja, a respeito do final dos tempos. A gente não vai entrar na discussão se isso é final dos tempos ou não, mas a igreja muitas vezes perdeu o temor do Senhor. O Senhor, muitas vezes nós perdemos o temor do Senhor. Sim. Nós fazemos a coisa automática, nós viemos aos cultos de forma automática, e eu creio que uma das coisas que o Senhor está estabelecendo quem Ele é, limitado e dependente de um Salvador. Amém. Amém. Eu creio que nós vamos, a partir de agora, quando nós voltarmos, nós vamos ter uma igreja diferente. Sim. Nós vamos ter uma igreja diferente. Nós vamos ter uma igreja que vai buscar a face dele, tudo bem? Uma igreja que vai buscar a face dele de uma forma diferente. Amém, queridos? Amém. Mais alguma coisa, Paulinha? É isso. É isso. Então essa live está funcionando tudo aí, André? Tá? Porque a Daniela mandou mensagem, falou que tá dando uns cortes. Que hoje de terça-feira é bem corrido, bem concorrida aí a questão da internet. Terça-feira passada caiu, né? Agora que a gente estava fazendo a transmissão. Mas amém, queridos. É essa palavra que a gente queria deixar ao teu coração nessa noite de hoje. A questão de nós voltarmos os olhos ao Senhor, às Escrituras, e ver os sinais, irmãos. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. O Senhor está mostrando. A volta dele está próxima. Está cada dia mais próxima a volta do Senhor. E os sinais estão manifestando a natureza, né? Esses sinais. E nós, como igreja, nós temos que estar atentos a esses sinais. Nossos olhos voltados para o Senhor. E a igreja, em momentos como esse, é o momento de nós anunciarmos, né, o arrependimento, o perdão, anunciarmos a salvação e buscarmos a face do Senhor. No momento da igreja se retrair, nós nos retraímos fisicamente aqui, não tem como a gente se reunir para uma ordem do Ministério da Saúde, mas é momentâneo, mas a igreja tem que avançar na propagação do Evangelho, né? A igreja tem que avançar, então é para isso que o Senhor está nos chamando, é para um alinhamento, para um direcionamento de um novo tempo, né, que o Senhor vai trazer sobre a igreja, um conhecimento, né, de um tempo onde nós vemos as coisas por uma outra ótica, muita
gente. Que entenderem aquilo que Deus está promovendo, a sua visão vai mudar. E não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora. Abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Orar como nós temos orado pelos profissionais de saúde, pela segurança, pela nação, pelos enfermos. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa live. Muito obrigado por esse tempo, pela vida do Paulo, pela vida do André. Muito obrigado, Jesus, pela tua bênção, pela tua graça. E nessa noite, Senhor, em que o Senhor nos direcionou através da tua palavra sobre tudo aquilo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tem para a tua igreja, o chamado que o Senhor faz para a tua igreja, um chamado de arrependimento de pecados, um chamado de posicionamento, de olharmos para as Escrituras. Daniel olhou para as Escrituras e as Escrituras o direcionou a buscar a tua face, a se humilhar dos pecados, pedir perdão para os pecados, Senhor. E naquele momento, Senhor, em nome de Jesus, a direção do Senhor vem, a direção do Senhor veio para ele, Senhor, para o teu povo. E nós cremos que é o momento da sua igreja se humilhar na tua presença, pedir perdão, Senhor, dos pecados, pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus, por termos buscado o Senhor de maneira tão errada e tão falha, de voltarmos os nossos olhos a Ti, verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus. Santo é o Teu nome, nos perdoa dos nossos pecados, nos limpa a Tua noiva, Senhor, limpa a Tua noiva com o Teu sangue, meu Pai, em o nome de Jesus. Nos levanta nesse tempo para anunciarmos a Tua palavra, nos levanta nesse tempo para pregarmos a Tua palavra de arrependimento, de salvação, de transformação, em o nome de Jesus. Levanta a tua igreja, Senhor. Não é tempo de recuarmos como igreja, mas de avançarmos, de anunciarmos o Evangelho, Senhor, em o nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, Senhor, por cada profissional de saúde. O Senhor abençoe, Senhor, em nome de Jesus, os médicos, os enfermeiros, Senhor, os cientistas, cada funcionário da limpeza, recepção, Senhor, aquele trabalha nas unidades de saúde. Abençoe cada aqueles que estão na linha de frente, cada funcionário. Nós oramos, Senhor, pela Senhor, segurança do nosso país. Abençoe, Senhor, todos aqueles que trabalham na segurança. Abençoamos os nossos governantes, Senhor, em nome de Jesus, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Cuida, Senhor, direciona, Senhor, os nossos governantes. Dá sabedoria para eles, dá entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada ministro, dá sabedoria, dá entendimento, Pai, em o nome de Jesus, e cuida da nossa nação, cada doente, cada enfermo, Pai. Visita nos hospitais, visita nas casas, cura, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os familiares que perderam seus entes queridos, Senhor, em nome de Jesus. Conforta com o Teu Espírito Santo, meu Pai, em o nome de Jesus, e fortaleça a nossa nação. Cumpra o Teu propósito nesse momento que vidas e vidas estão voltando os olhos a Ti, estão voltando os corações a Ti. Cumpra o Teu propósito, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o mundo. Que haja um avivamento, que haja um alinhamento, que haja, Senhor, o derramar da Tua graça e da Sua presença, Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visite as igrejas, visita, Senhor, os pastores, visita, Senhor, e fortaleça, Senhor, a vida de cada um. Derrama na Tua unção, na Tua graça, e nos levanta. Não é tempo de nos acovardarmos, não é tempo do pânico tomar conta do nosso coração, mas é tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja buscar a Tua face, é tempo de vivermos o sobrenatural do Senhor, é tempo de entrarmos na fornalha e não ser queimados, porque será tirado o poder do fogo. É tempo de entrarmos, Senhor, na cova do leão e, aleluia, a fome do leão ser cessada, a boca do leão ser fechada, e vivermos o sobrenatural do Senhor. É tempo da igreja viver a Tua graça e manifestar a Tua vontade nessa terra. Nos levanta, Espírito Santo, como profetas do Senhor nesse tempo. Nos levanta para ouvirmos a Tua voz e anunciarmos, Senhor, o Teu
Evangelho, no nome de Jesus. Nos guarda, guarda a nossa família, nos guarda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. É tempo, irmãos. Amém. É tempo, se levante. Amém. Tome posição. Amém. É tempo de irmos para o fogo, porque o poder do fogo foi tirado. Nós não vamos ser queimados. Amém. É tempo de entrarmos na cova dos leões, porque a boca do leão já foi fechada. Em nome de Jesus, e através de tudo isso, manifestarmos a graça do Senhor. Amém. Em tempo, em meio a um povo apavorado, um mundo apavorado, é tempo de levantar uma igreja corajosa, uma igreja que teme ao Deus vivo, que ouve a voz desse Deus e se posiciona para trabalhar em prol ao nome desse Deus, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, e que essa noite seja uma noite de você encher o seu coração de coragem, de graça, uma noite que o Senhor te desafia a prosseguir, a continuar confiando e descansando e trabalhando, em nome de Jesus. Amém? Um beijo aí no seu coração. Tchau, tchau.